Você já imaginou quantas das coisas que usamos todos os dias nasceram de um simples erro? Um descuido, um acidente de laboratório ou até uma falha de cálculo? E pronto, o mundo nunca mais foi o mesmo. No vídeo de hoje, você vai descobrir as 10 invenções mais incríveis que mudaram completamente a humanidade e que surgiram por acaso. De um lanche crocante que virou febre mundial até um remédio que revolucionou a medicina moderna. Então já se acomoda aí, porque essa jornada vai te provar que às vezes o erro é o melhor caminho para o sucesso. Aproveite para se inscrever no canal, deixa o like. Tudo começou em 1945, no auge da Segunda Guerra Mundial. Laboratórios fervilhavam de cientistas tentando criar tecnologias que pudessem mudar o rumo da história. E entre eles estava um engenheiro chamado Percy Spencer, funcionário da empresa Raytheon, especializada em equipamentos de radar. Ele era conhecido por sua curiosidade insaciável e por sempre andar com pequenas peças e alimentos nos bolsos. Um hábito excêntrico, mas que o levaria a um dos maiores avanços científicos de todos os tempos. Naquele dia, enquanto testava um magnetron, o coração dos radares, Percy notou algo estranho. Uma barra de chocolate que ele carregava começou a derreter rapidamente. Surpreso, ele se perguntou o que poderia ter causado aquilo, já que o equipamento não emitia calor visível. Movido pela curiosidade, Spencer fez o que todo grande inventor faria. Decidiu experimentar. Colocou alguns grãos de milho perto do magnetron e, para seu espanto, eles começaram a estourar. O som das pipocas ecoou pelo laboratório e logo seus colegas se reuniram ao redor, intrigados com o fenômeno. Foi então que ele percebeu que aquelas micro-ondas invisíveis tinham o poder de aquecer alimentos de dentro para fora. Um conceito que parecia mágico e perigoso ao mesmo tempo. Para testar melhor, ele colocou um ovo próximo ao equipamento e antes que percebesse, o ovo explodiu na cara de um dos assistentes, marcando oficialmente o primeiro acidente culinário da história da ciência moderna. Aquela explosão de ovo foi o estalo que faltava. Spencer percebeu que havia descoberto algo extraordinário, uma nova forma de aquecer alimentos de maneira quase instantânea. Ele começou a desenvolver um compartimento fechado de metal para conter o micro-ondas e concentrar o aquecimento. Assim nasceu o protótipo do primeiro forno micro-ondas da história. Mas o equipamento estava longe de ser prático. Media quase 2 metros de altura, pesava mais de 300 quilos e custava o equivalente a mais de $50 mil em valores atuais. Mesmo assim, era o embrião de uma tecnologia que transformaria a maneira como o mundo preparava sua comida. Os primeiros micro-ondas foram instalados em restaurantes e navios, usados para aquecer refeições rapidamente. O público, no entanto, ainda desconfiava da ideia de ondas invisíveis cozinhando alimentos. Havia quem acreditasse que o aparelho era perigoso ou até radioativo. Mas, aos poucos, a praticidade começou a vencer o medo. Década após década, os fornos ficaram menores, mais baratos e mais acessíveis. Nos anos 70, eles começaram a invadir as cozinhas de todo o mundo. Famílias inteiras se encantavam ao ver um copo de leite quente em segundos ou sobras de jantar ganhando nova vida com um simples toque de botão. Mas o impacto do micro-ondas foi muito além da cozinha. Ele transformou a indústria alimentícia, criando uma nova era de produtos instantâneos, embalagens próprias e refeições prontas. Empresas inteiras nasceram baseadas nessa tecnologia. O simples ato de aquecer um prato em segundos virou sinônimo de praticidade, velocidade e modernidade. É curioso pensar que uma descoberta acidental, feita por um engenheiro curioso e uma barra de chocolate derretida, acabaria redefinindo o modo como o mundo se alimenta. Percy Spencer jamais imaginou que aquele dia mudaria o rumo da culinária mundial. Sua invenção, fruto do acaso e da observação, tornou-se um símbolo de como o erro pode ser o ponto de partida para a genialidade. O micro-ondas não apenas economizou tempo, ele redefiniu o valor do tempo.
E quando olhamos para ele hoje, silencioso em um canto da cozinha, é quase impossível imaginar que tudo começou com um simples pedaço de chocolate derretido. E é justamente isso que torna o micro-ondas uma das invenções mais fascinantes da história. Ele nasceu de um erro, mas transformou-se em um dos pilares da vida moderna. Enquanto milhões de pessoas ao redor do mundo apertam o botão iniciar sem pensar duas vezes, poucos sabem que por trás desse som familiar há uma história de explosões, curiosidade e sorte. E assim, com um simples estalo, o acaso serviu sua primeira refeição quente à humanidade. Era o verão de 1853, e o calor sufocante fazia os clientes do restaurante Moon's Lake House, em Saratoga Springs, Nova York, buscarem qualquer desculpa para se refrescar. Entre eles estava um homem exigente e irritado. Ele havia pedido batatas fritas, mas achou que estavam grossas demais, moles e sem graça. Chamou o garçom, reclamou alto e devolveu o prato. O chefe, George Crumb, um homem orgulhoso e temperamental, ouviu a reclamação e sentiu o sangue ferver. Ele não suportava que criticasse sua cozinha. Decidido a dar uma lição naquele cliente metido, pegou novas batatas, cortou-as finas como papel, mergulhou-as no óleo quente e jogou uma generosa pitada de sal. Seu objetivo era humilhar o freguês com algo impossível de comer. Mas o resultado foi exatamente o contrário. O cliente, ao provar as batatas ultra crocantes, ficou maravilhado. Aquela textura leve, o sabor intenso e o som do estalo entre os dentes criaram algo totalmente novo. Em poucos minutos, todo o salão estava pedindo aquelas batatas fininhas do chefe Crumb. O que começou como um ato de provocação virou sensação instantânea. George, sem perceber, havia inventado as batatas chips. O acaso, mais uma vez, havia colocado suas mãos na cozinha da história. E não demorou muito para que as Saratoga Chips, como eram chamadas na época, se tornassem o prato mais pedido do restaurante, e símbolo de uma revolução culinária que atravessaria gerações. Nos dias seguintes, a fama das batatas crocantes se espalhou. Clientes vinham de longe apenas para experimentá-las, e logo surgiram cópias e adaptações em outros restaurantes. O curioso é que George Crumb, embora fosse um gênio da cozinha, não pensava em patentear sua criação. Ele acreditava que era apenas uma moda passageira. Mal sabia que aquele erro culinário se tornaria um império de bilhões de dólares. Décadas mais tarde, empresas começaram a industrializar a ideia, embalando as batatas em pacotes e vendendo-as para o mundo inteiro. O que nasceu de um momento de raiva virou um símbolo de prazer, lazer e socialização. Mas há algo ainda mais interessante por trás dessa história. George Crumb era descendente de nativos americanos e afro-americanos, e seu talento na cozinha o ajudou a quebrar barreiras raciais em uma época em que isso parecia impossível. Ele se tornou um ícone de criatividade e resiliência, provando que até uma atitude impensada pode mudar o curso da história. Suas batatas, feitas por impulso, conquistaram o planeta e se tornaram sinônimo de alegria, de reuniões de amigos e momentos simples que unem pessoas. Com o passar dos anos, a batata chip evoluiu. Vieram as versões com sabores artificiais, as embalagens modernas, o formato curvado e até máquinas exclusivas para garantir o crocante perfeito. Cada mordida carrega uma herança de improviso e genialidade. O som de uma batata quebrando não é apenas um estalo, é o eco de uma história nascida da raiva, transformada em prazer. É o acaso mostrando que até os temperos da vida têm um toque de imprevisibilidade. Hoje, as batatas chips são presença certa em cinemas, festas e lanches. São sinônimo de conforto, de sabor universal. E tudo isso só existe porque um dia um chefe irritado decidiu provar um ponto. E acabou criando um dos alimentos mais consumidos do planeta. George Crumb não imaginava que aquele simples gesto de vingança seria lembrado séculos depois
como uma das maiores ironias da gastronomia. Um erro de temperamento que temperou o mundo com crocância e sabor. E é exatamente essa mistura de acaso, emoção e criatividade que conecta essa história à próxima. Porque assim como as batatas chips nasceram de um impulso inesperado, outra invenção transformaria a medicina para sempre. E também por puro acidente. Uma descoberta que revelou o invisível dentro de nós. Era uma noite fria de novembro de 1895, quando o físico alemão Wilhelm Conrad Röntgen decidiu ficar até mais tarde em seu laboratório na Universidade de Würzburg. O silêncio do ambiente só era quebrado pelo zumbido dos equipamentos e o tilintar de ferramentas sobre a mesa. Röntgen estava estudando os misteriosos raios catódicos, um tipo de radiação recém-descoberta. Ele cobriu o tubo de vidro com papel preto para bloquear a luz visível, mas algo completamente inesperado aconteceu. Uma luz tênue, esverdeada, começou a brilhar em uma tela fluorescente do outro lado da sala, mesmo sem contato direto com o tubo. Röntgen ficou paralisado. Como aquela luz podia atravessar o papel e objetos sólidos? Naquele instante, o acaso iluminava literalmente um dos maiores saltos da história da ciência. Intrigado, ele começou a testar. Colocou pedaços de madeira, livros e até metais entre o tubo e a tela e percebeu que a luz misteriosa atravessava quase tudo, exceto chumbo e materiais densos. A curiosidade o dominou. Ele colocou a própria mão entre o feixe e uma placa fotográfica, e o que surgiu na imagem o deixou sem palavras. Ali estavam os ossos de sua mão e o contorno do anel que usava. Röntgen havia acabado de registrar a primeira radiografia da história. Sem querer, ele tinha encontrado uma forma de enxergar o interior do corpo humano, algo que nenhum cientista ou médico havia sequer sonhado em fazer antes. A descoberta se espalhou rapidamente. Em poucas semanas, médicos e pesquisadores começaram a experimentar a nova tecnologia. A notícia parecia saída de um romance de ficção científica. Cientista consegue ver dentro do corpo humano. Hospitais do mundo todo ficaram fascinados. O raio-x passou a ser usado para identificar fraturas, localizar projéteis e diagnosticar doenças. Em apenas meses, uma invenção acidental havia revolucionado a medicina. O curioso é que Röntgen não sabia exatamente o que eram aqueles raios. Por isso os chamou de raios X, a letra que simboliza o desconhecido. Mas nem tudo era brilho e descoberta. Nos primeiros anos, ninguém entendia os riscos da radiação. Médicos, curiosos e fotógrafos manipulavam os aparelhos sem proteção, chegando a sofrer queimaduras e doenças por exposição prolongada. Mesmo assim, o avanço era tão impressionante que ninguém queria parar. A ciência havia encontrado uma janela para o invisível, e o fascínio era maior do que o medo. O próprio Röntgen passou meses em silêncio, estudando minuciosamente os efeitos e tentando entender o que realmente havia criado. Em 1901, Wilhelm Röntgen se tornava o primeiro vencedor do Prêmio Nobel de Física da história, em reconhecimento à sua descoberta acidental. Humilde, recusou-se a patentear o raio-x, dizendo que ele pertencia à humanidade. Graças a isso, hospitais do mundo inteiro puderam usar a tecnologia livremente, salvando milhões de vidas. É curioso pensar que tudo começou com uma luz misteriosa escapando de um tubo coberto de papel. Hoje, mais de um século depois, o raio-x é apenas o começo de um legado muito maior. Ele inspirou tecnologias como a tomografia, a ressonância magnética e até os scanners que usamos em aeroportos. A curiosidade de um homem e um lampejo inesperado no escuro mudaram para sempre o modo como enxergamos o corpo humano, literalmente. O ano era 1941 e um engenheiro suíço chamado Georges de Mestral caminhava com seu cachorro pelas colinas próximas aos Alpes. O vento frio soprava entre as árvores e o som dos passos ecoava no solo úmido, quando algo simples, quase insignificante,
chamou sua atenção. Ao voltar para casa, percebeu que tanto suas roupas quanto o pelo do cão estavam cobertos de pequenas sementes espinhosas, conhecidas como carrapichos. Enquanto a maioria das pessoas teria simplesmente se irritado e as arrancado, George fez o oposto. Ele ficou curioso. O que fazia aquelas pequenas esferas se prenderem com tanta força? Por que era tão difícil removê-las? A curiosidade o acompanhou até o laboratório. E seria o primeiro passo para uma das invenções mais práticas da era moderna. De Mestral, colocou as sementes sob o microscópio e, com espanto, viu algo que ninguém havia observado antes. Cada carrapicho era coberto por centenas de minúsculos ganchos que se prendiam perfeitamente às fibras da roupa e aos pelos dos animais. Era como se a natureza tivesse criado um mecanismo de fixação invisível e genial. Aquela observação acendeu uma faísca em sua mente. Ele pensou: e se eu pudesse reproduzir isso artificialmente? A ideia parecia maluca, mas o engenheiro começou a experimentar tecidos, fios e materiais diferentes, tentando recriar a combinação perfeita entre ganchos e laços. Uma tarefa que levaria anos de paciência e tentativa. Após quase uma década de testes, o resultado finalmente surgiu. George criou 2 tecidos, um com ganchos minúsculos, o outro com alcinhas macias. Quando pressionados, eles se prendiam com firmeza, mas podiam ser separados com facilidade. Assim nasceu o velcro, nome derivado das palavras francesas velours, veludo, e crochê, gancho. No início, ninguém levou a ideia a sério. As pessoas achavam que era uma invenção boba, sem utilidade prática. Mas George não desistiu. Ele acreditava que o velcro tinha potencial para mudar a forma como o mundo prendia, fechava e conectava coisas. A virada aconteceu quando a NASA descobriu o velcro. Durante as missões espaciais nos anos 60, os astronautas precisavam de uma forma simples e segura de prender objetos em gravidade zero. E o sistema de ganchos e laços era perfeito para isso. O velcro passou a ser usado em trajes espaciais, painéis e até nas paredes das naves. De repente, aquela invenção inútil ganhou status de tecnologia futurista. Logo, outras indústrias seguiram o exemplo. Roupas esportivas, mochilas, sapatos infantis, equipamentos médicos, praticamente tudo começou a adotar o mecanismo inspirado pela natureza. A genialidade do velcro está em sua simplicidade. Ele não precisou de motores, eletricidade ou software, apenas observação, curiosidade e paciência. George de Mestral provou que grandes ideias podem nascer das coisas mais pequenas e que a natureza é muitas vezes o maior laboratório do mundo. Cada vez que você fecha um tênis, prende uma bolsa ou segura algo com velcro, está repetindo o mesmo gesto que aquelas sementes fizeram na roupa de um caçador há mais de 80 anos. O ano era 1956 e o engenheiro Wilson Greatbatch estava imerso em seu laboratório, cercado por fios, resistores e circuitos eletrônicos. Seu objetivo era criar um dispositivo capaz de registrar batimentos cardíacos, uma ferramenta para pesquisadores e médicos estudarem o funcionamento do coração. Como todo inventor, Greatbatch passava horas ajustando componentes, ligando e desligando aparelhos, testando combinações. Mas naquela tarde específica, um pequeno detalhe mudou tudo. Ele escolheu o resistor errado ao montar o circuito. Um simples erro de cálculo, algo que qualquer pessoa poderia cometer, mas que naquele instante transformaria a medicina para sempre. O circuito, em vez de registrar os batimentos, começou a emitir pulsos elétricos regulares, tão precisos que imitavam perfeitamente o ritmo de um coração humano. Greatbatch ficou atônito. Ele percebeu imediatamente o potencial do que havia criado. Aquele erro podia ser usado para substituir ou regular os batimentos cardíacos em pacientes com problemas graves. Em outras palavras, ele havia inventado, sem querer, o primeiro marca-passo implantável da história. O acaso, mais uma vez,
demonstrava que a genialidade muitas vezes se esconde por trás de uma falha aparentemente trivial. Os primeiros protótipos eram rudimentares, pesados e pouco confiáveis pelos padrões atuais. Eram conectados externamente e causavam certo desconforto aos pacientes, mas funcionavam. E pouco a pouco, médicos e engenheiros perceberam que aquele pequeno dispositivo poderia salvar vidas. Cada pulso elétrico emitido pelo aparelho representava uma chance de continuar vivendo, um batimento que poderia significar a diferença entre a vida e a morte. O impacto foi imediato. Pacientes que antes tinham prognósticos graves começaram a ter uma sobrevida significativa e o marca-passo se consolidou como um avanço revolucionário. Great Bat não descansou. Ele aprimorou o dispositivo, tornando-o cada vez menor e mais eficiente. Nos anos seguintes, surgiram versões implantáveis, com bateria interna, capazes de funcionar por anos sem manutenção. Hospitais ao redor do mundo passaram a adotar a tecnologia e milhões de vidas foram salvas. O que começou como um simples erro de cálculo se transformou em uma ferramenta indispensável da medicina moderna. O engenheiro que tropeçou em sua própria invenção se tornava, sem saber, um guardião silencioso de milhões de corações. Era o início da década de 1970 e Spencer Silver, cientista da 3M, estava determinado a criar uma cola super forte para usos industriais. Passava dias e noites em seu laboratório, testando combinações químicas, medindo adesão, resistência e durabilidade. Mas, para sua frustração, nada funcionava como esperado. Em vez de uma cola potente, ele obteve um adesivo fraco, que grudava suavemente, mas não fixava com firmeza. Muitos teriam descartado a ideia como um fracasso total, mas Silver, curioso e paciente, via potencial naquela falha. Ele começou a imaginar: e se esse adesivo pudesse ser usado de outra maneira? Não para fixar permanentemente, mas para grudar e descolar repetidamente sem danificar superfícies. Enquanto isso, em outro departamento da 3M, Art Fry enfrentava um problema pessoal. Ele cantava no coral da igreja e precisava marcar páginas no inário sem que os marcadores caíssem ou rasgassem o papel. Lembrando-se do adesivo de Silver, Fry teve um insight. Se fosse aplicado em pequenos pedaços de papel, permitiria marcar páginas de forma prática, sem danificar o livro. Ele recortou pequenos retângulos, grudou o adesivo e testou no inário. Funcionou perfeitamente. O que parecia um erro químico transformou-se em uma solução prática para milhões de pessoas. O Post-it, o famoso bloco adesivo amarelo que hoje é indispensável em escritórios, escolas e lares ao redor do mundo. O impacto do Post-it foi lento, mas consistente. No início, a 3M não acreditava que o produto tivesse potencial comercial. A aceitação foi gradual, à medida que consumidores experimentavam e compartilhavam a novidade. Mas, rapidamente, tornou-se um sucesso global. Empresas começaram a encomendar blocos em massa. Estudantes e profissionais de escritório os adotaram como ferramenta de organização indispensável. O curioso é que um fracasso químico, que não cumpria o objetivo original, acabou revolucionando a forma como o mundo organiza informações e ideias. Além disso, o Post-it inspirou uma nova perspectiva sobre inovação e criatividade. Ele demonstrou que erros podem ser portas para descobertas inesperadas. Silver e Fry, ao abraçarem a falha e adaptarem o uso da cola fraca, transformaram um resultado aparentemente inútil em algo que hoje conecta pessoas, organiza pensamentos e até inspira criatividade. Cada bilhete amarelo grudado em uma tela de computador, caderno ou geladeira carrega consigo uma lição. Nem todo fracasso é perda. Muitas vezes, ele é o ponto de partida para algo extraordinário. Era o verão de 1904, durante a Feira Mundial de St. Louis, nos Estados Unidos, um dos maiores eventos da época, repleto de expositores, inventores e vendedores de comidas exóticas. Entre eles estava um comerciante de sorvete que enfrentava um problema crítico.
Ele havia esgotado todos os copos para servir seus clientes famintos. O calor era intenso e as filas não paravam de crescer. Desesperado, o vendedor não sabia como continuar atendendo a multidão. Foi então que ele percebeu que um confeiteiro vizinho preparava uma massa fina e maleável chamada zalabia, usada para enrolar doces. Em um impulso, o sorveteiro teve uma ideia improvisada: pedir ao colega para enrolar a massa em forma de cone e colocar o sorvete dentro. O resultado foi imediato e delicioso. Os clientes adoraram a novidade. Um sorvete que podia ser segurado na mão, sem derramar, e com um suporte crocante que adicionava sabor à experiência. O improviso do momento transformou uma possível falha em um sucesso instantâneo. O sorvete de casquinha estava oficialmente nascendo, sem patentes, sem anúncios elaborados, apenas por meio de criatividade e necessidade. A multidão da feira rapidamente se espalhou com a novidade e o cone virou sensação, superando todas as expectativas do sorveteiro. O impacto foi além do evento. Em poucos meses, a invenção improvisada começou a aparecer em outros estados, lojas de doces e confeitarias. Crianças e adultos passaram a associar o cone à diversão, verão e momentos de lazer. O que começou como uma solução temporária para um problema se tornou um ícone cultural, atravessando gerações e países. O mais interessante é como essa invenção evidencia o poder do erro ou da improvisação em gerar algo duradouro. Sem a falta de copos, o cone jamais teria surgido. Sem a colaboração rápida do confeiteiro vizinho, talvez a ideia não tivesse sido percebida como algo viável. O acaso, combinado com criatividade e necessidade, transformou o que poderia ser um desastre comercial em um sucesso global. O ano era 1928, e o bacteriologista Alexander Fleming trabalhava no St. Mary's Hospital, em Londres, estudando bactérias causadoras de infecções. Ele tinha uma rotina meticulosa: cultivar colônias, observar padrões de crescimento e testar novas substâncias. Mas, como toda história de grandes descobertas, o acaso estava prestes a intervir. Ao retornar de suas férias, Fleming percebeu algo curioso em uma de suas placas de Petri. Uma colônia de mofo Penicillium notatum havia contaminado o cultivo de bactérias, e ao redor do mofo, as bactérias haviam sido destruídas. Em vez de descartar o material, como qualquer pesquisador faria, ele decidiu investigar. A atenção ao detalhe e a curiosidade transformaram o que poderia ser apenas um acidente de laboratório em um marco na história da medicina. Fleming começou a estudar o mofo e descobriu que ele produzia uma substância capaz de matar várias bactérias prejudiciais ao corpo humano sem causar danos significativos às células. Essa substância foi chamada de penicilina e rapidamente se revelou como um antibiótico revolucionário. Até aquele momento, infecções bacterianas graves eram frequentemente fatais. Simples ferimentos podiam se tornar ameaças de morte. Mas a penicilina mudou radicalmente esse cenário, salvando milhões de vidas ao redor do mundo e inaugurando a era dos antibióticos. Tudo isso surgiu de um erro que ninguém planejou, mostrando o poder do acaso aliado à observação cuidadosa. O impacto da penicilina se expandiu de forma exponencial durante a Segunda Guerra Mundial, quando era produzida em larga escala para tratar soldados feridos. Doenças que antes eram quase sinônimo de morte, como pneumonia, sífilis e infecções bacterianas graves, puderam ser combatidas de forma eficaz. Fleming jamais imaginou que o pequeno mofo que contaminou seu laboratório se tornaria o símbolo da vitória da ciência sobre as doenças infecciosas. E embora a descoberta tenha sido acidental, a penicilina exigiu anos de pesquisa e desenvolvimento para se tornar um medicamento seguro e acessível. O processo envolveu outros cientistas como Howard Florey e Ernst Boris Chain, que conseguiram purificar a penicilina e encontrar formas de produção em massa. A colaboração entre acaso, observação e esforço sistemático
resultou em um dos maiores avanços da história da medicina. Hoje, bilhões de vidas foram salvas graças à penicilina e aos antibióticos derivados dela. Fleming, que apenas notou uma placa de mofo estragada, deu início a uma revolução silenciosa, mas de efeitos extraordinariamente duradouros. O ano era 1938, e o químico Roy Plunkett trabalhava para a DuPont, pesquisando gases refrigerantes. Seu objetivo era criar novos compostos que pudessem substituir os produtos inflamáveis e tóxicos usados na indústria. Em um dia comum de laboratório, Plunkett armazenou um recipiente cheio de tetrafluoretileno a baixa temperatura e pressão, pronto para realizar uma reação química. Quando abriu o cilindro, para sua surpresa, em vez do gás esperado, encontrou um resíduo sólido branco e ceroso. Inicialmente, ele pensou que algo tivesse dado errado, mas, ao testar o material, percebeu algo extraordinário. Ele não grudava em nada, não reagia com praticamente nenhum produto químico e não extremamente resistente ao calor. O acaso mais uma vez abria caminho para uma revolução inesperada. O material descoberto por Plunkett recebeu o nome politetrafluoretileno, ou PTFE, mas ficou mundialmente conhecido como Teflon. Sua resistência química e capacidade antiaderente o tornaram ideal para panelas e utensílios de cozinha, mas seu impacto foi muito além da culinária. O Teflon passou a ser usado em equipamentos aeroespaciais, fios elétricos, roupas e indústrias químicas. Uma invenção acidental transformou-se em um material indispensável em múltiplos setores, mostrando como a sorte aliada à curiosidade e ao método científico pode mudar o mundo de forma silenciosa, mas profunda. No início, a DuPont não tinha ideia do verdadeiro potencial do Teflon. Plunkett e sua equipe continuaram experimentando, descobrindo aplicações cada vez mais inovadoras. Panelas antiaderentes tornaram-se sinônimo de praticidade, permitindo cozinhar com menos gordura e facilitar a limpeza. Ao mesmo tempo, a resistência do material em ambientes extremos ajudou na fabricação de naves espaciais, equipamentos médicos e indústrias químicas que exigiam superfícies duráveis e inertes. O acaso tinha criado algo que se tornaria um material revolucionário, com utilidade tanto doméstica quanto industrial. O ano era 1938, e o inventor Chester Carlson trabalhava incansavelmente em seu apartamento em Astoria, Nova York, tentando encontrar uma forma de duplicar documentos de maneira rápida e eficiente. Na época, fazer cópias de textos era um processo demorado e caro, geralmente exigindo a reescrita manual ou o uso de fotocópias complexas. Carlson, determinado a criar uma alternativa, experimentava substâncias e superfícies diferentes. Em uma tentativa aparentemente comum, ele aplicou uma mistura química em uma placa de metal e usou luz para transferir a imagem de um documento. Para sua surpresa, algo extraordinário aconteceu. O toner grudou na superfície de forma invisível até ser revelado com pó fino, criando uma cópia perfeita do original. O acaso, mais uma vez, transformava a tentativa em revolução. Carlson chamou seu método de xerografia, derivado do grego xeros, seco, e grafos, escrever, e apresentou seu protótipo em pequenas feiras e laboratórios. No início, ninguém acreditou que pudesse ser viável. As grandes empresas de impressão acharam a ideia cara, estranha e pouco prática. Mas Carlson não desistiu. Ele continuou aperfeiçoando a técnica, tornando-a mais confiável e capaz de reproduzir documentos rapidamente, sem a necessidade de tinta líquida ou processos complexos de impressão. Era um sistema seco, limpo e preciso, algo completamente novo e revolucionário. Na década de 1950, a Xerox Corporation percebeu o potencial da invenção de Carlson e começou a investir em produção e distribuição. O impacto foi imediato. Empresas de todos os portes passaram a ter acesso a cópias rápidas e eficientes, economizando tempo e recursos.
Escolas, escritórios e governos adotaram rapidamente a tecnologia, transformando a maneira como as informações eram compartilhadas e armazenadas. A invenção que nasceu de um experimento solitário tornou-se a base para a indústria de copiadoras modernas, mudando para sempre o fluxo de dados e conhecimento em escala global. O mais fascinante é que a xerografia surgiu de uma tentativa de solucionar um problema pessoal e um erro que poderia ter sido descartado. Carlson não planejou criar uma revolução, mas a atenção ao detalhe e a perseverança permitiram que um acidente se tornasse essencial para a comunicação e administração modernas. Hoje, a palavra xerox é sinônimo de cópia, e milhões de pessoas dependem do princípio descoberto acidentalmente para realizar tarefas diárias. E assim, depois de explorar todas essas histórias incríveis, percebemos que o acaso é um dos maiores motores da inovação humana. Cada invenção que vimos, do micro-ondas que surgiu de um chocolate derretido ao raio-x, que nos permitiu enxergar o invisível do velcro, inspirado em um espinho ao post-it, que grudou no mundo, do sorvete de casquinha ao marca-passo que salvou milhões de corações, tem algo em comum. Nasceram de acidentes, falhas ou erros, mas encontraram quem estivesse atento o suficiente para transformar o inesperado em genialidade. Elas nos ensinam que nem sempre a genialidade vem de grandes planejamentos. Muitas vezes, ela surge da curiosidade e da coragem de explorar aquilo que parecia sem valor. Cada descoberta improvável nos lembra que observar, experimentar e aproveitar o inesperado pode mudar o mundo e até mesmo a nossa vida de formas surpreendentes.